Já estamos de volta com o seu estilo de vida, viu como é sempre rapidinho? A gente está sempre de volta para você. Vamos dar continuidade ao nosso bate-papo, conversando sobre a morte súbita. Nesse momento, doutor, é possível que uma pessoa seja reanimada depois dessa morte se ela não utiliza o marca-passo, se ela não utiliza o CDI? Sim, óbvio. Existe assim, pacientes que têm uma morte súbita fora de um ambiente hospitalar, a probabilidade desse paciente ser recuperado em torno de 15 a 20% é muito baixo, mas existe a probabilidade. É mais fácil poder recuperar um paciente dentro de um ambiente hospitalar, porque você tem todo o suporte médico, enfermagem e equipamentos para poder recuperar esse paciente. Mas extra-hospitalarmente existem técnicas, existem os desfibriladores automáticos que dá para recuperar um paciente de uma parada assim. Vamos explicar para o público o que acontece depois do infarto. A pessoa infarta e aí tem alguma parte do coração que não funciona mais e a partir disso que ocasiona essa questão da morte súbita. Exato. Veja, pós-infarto, o que acontece no infarto? Uma artéria fecha, consequentemente, fechando essa artéria, o músculo cardíaco morre. Uma parte desse músculo que está morto é arritmogênico, na maior parte das vezes, nem sempre. Por isso que todo paciente pós-infarto com problemas coronarianos sempre tem que ser realizada uma estratificação de risco, que a gente chama. Estratificar o risco no sentido de evitar que esse paciente tenha um evento de morte súbita. Óbvio que nem todo paciente tem esse risco, senão todos os pacientes infartados teriam morte súbita, mas não é assim. Então, após um infarto, é bom realizar uma estratificação de risco e ver que paciente seria aquele que poderia ter um evento arritmogênico, porque não todos também têm, são alguns deles. E isso que cabe ao médico identificar qual é esse paciente do risco. Então, uma pessoa que teve parada cardíaca não vai morrer, não significa que essa pessoa vai morrer porque teve essa parada. Não, uma segunda parada, né? Não, existe então, se eu tenho a primeira parada, ainda existe uma chance de continuar. Se tem a segunda, não tem jeito, seria isso? Veja, se esse paciente teve uma parada cardíaca por causa arritmogênica, ele já teve um evento de morte súbita. Se essa morte súbita foi de causa arritmogênica, por arritmia cardíaca, é indicação absoluta de colocar um cardiodesfibrilador. Aí é prevenção secundária, não tem conversa. E isso está dentro das diretrizes. Parou uma vez, é causa arritmogênica, é cardiodesfibrilador. Quanto tempo mais ou menos esse coração fica parado? Varia. Veja, geralmente quando acontece uma parada cardíaca, a sequência é ou taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular. Entrou em fibrilação ventricular, esse paciente praticamente está em parada cardíaca. Então isso dura segundos, é muito rápido. Quanto mais rápido você reanima o paciente, mais a chance de você recuperar esse paciente. Quanto você tarda mais em recuperar esse paciente, a chance de morte é maior. E o que é o eletrocardiograma? Na realidade, o eletrocardiograma, dentro da cardiologia, é o exame mais fácil de ser realizado, mais barato e que nos dá toda a informação sobre a atividade elétrica cardíaca. É a única forma da gente fazer um check-up nesse coração? Ou existem outras maneiras? Mas o exame básico que a gente parte para um check-up cardiológico, sem dúvida, é o eletrocardiograma. Eletrocardiograma, ocasionalmente um raio-x, um teste ergométrico. Obviamente que vai depender da patologia do paciente, né? Então, dependendo do quadro clínico e do que você precisa para estratificar o risco, você solicita alguns exames necessários. Em base a isso, você determina se esse paciente é de risco ou não. De que forma que esse exame acontece? Tem agulha no meio? Ou é aquele gelzinho, normalmente ultrassom? Como que é numa máquina que a gente entra? Veja, existem os chamados exames complementares, que são os não invasivos. O eletrocardiograma faz parte
dessa gama de procedimentos não invasivos, eletrocardiograma, teste ergométrico, Holter, ecocardiograma, aquele ultrassom cardíaco, etc. Ressonância magnética, tomografia, cintilografia, medicina nuclear, etc. Agora, você também tem os procedimentos chamados invasivos, que seriam invasivos ou minimamente invasivos, que têm uma finalidade tanto diagnóstica como terapêutica, né? A abordagem geralmente é através de uma artéria ou uma veia. E aí eles já são um pouco até mais complicados e trabalhosos Mais do que o complexos, outro. claro. Esses exames exigem um pós, um repouso, alguma coisa do tipo? Temporário. Ou não? A gente consegue ir lá fazer... Em 4 horas você está de alta. Então não tem desculpa para não fazer esse exame, né? Invasivos, eu acho que tem que ter alguns critérios muito bem definidos quando você vai indicar um exame invasivo. Eu acho que são, obviamente, é de baixo risco, porém é invasivo. Então isso a gente tem que frisar muito bem e fazer desde que seja necessário, óbvio. De quanto em quanto tempo eu preciso visitar um cardiologista para poder fazer esse check-up do coração? O recomendado, desde que você não tenha uma doença cardíaca ou alguma hipertensão arterial, doença cardiovascular, o recomendado é anualmente fazer um check-up. Se você tem um problema cardíaco ou um infarto, como a gente já comentou, a necessidade do controle varia, pode ser a cada 3 meses, 6 meses, isso depende mais do médico e da necessidade que esse paciente volte para um controle cardiológico. E essas pessoas que têm o implante do CDI podem fazer exercícios físicos, vivem naturalmente ou existe toda uma especificidade por causa do aparelho? Veja, os casos têm que ser individualizados. Existem casos em pacientes que têm um cardiodesfibrilador, que são pacientes que são atletas, liberados inclusive para atividade competitiva. E utilizam o CDI? Utilizam o CDI. Agora, tem pacientes que têm associado ao desfibrilador, tem uma insuficiência cardíaca. Aí você tem que restringir um pouquinho a atividade física. Mas, de uma forma geral, a gente libera ocasionalmente a maior parte dos pacientes para atividade física não competitiva. Pode ser liberado sim. Então, cada caso é um caso, Exato. né? Doutor, agradeço pela sua participação. Esteve conosco 2 dias, doutor Jaime. Agradeço pela sua disponibilidade. Deixa um espaço para o senhor fazer os seus agradecimentos ou deixar uma dica aí para essa galera cuidar do coração de uma forma assim mais regrada, né? E realmente estar procurando saber o que está acontecendo, o que não está acontecendo, por que está batendo meio esquisito, por que está sentindo uma dorzinha. Inclusive, algumas pessoas reclamam de algumas dores estranhas que a gente não sabe nem de onde vem, né? Exato, mas nem toda dor no tórax é problema cardíaco. Bom, eu gostaria de agradecer você, gostaria de agradecer a Amazon Sat pelo convite e deixar que todos visitem periodicamente seu cardiologista para um check-up e um controle. Obrigado. Muito obrigada. Você de casa não sai daí porque daqui a pouquinho o seu estilo de vida está de volta.